Fala galera, vamos aí para mais um vídeo no canal. Desde já agradeço a todos, peço para quem não for inscrito se inscreva, ative o sino de notificações. Nesse vídeo vamos estar falando da situação do Soteldo, que teve uma atualização. Vamos estar falando também da possível saída do Rigoni e também jogador que já pode assinar um pré-contrato com o São Paulo daqui a 6 dias. E a situação do Oscar, né? Está sendo especulado aí um retorno do Oscar ao São Paulo. Precisamos conversar sobre todos esses assuntos importantes aí que pode determinar o futuro do São Paulo para a próxima temporada, galera. Vamos começar o vídeo aí falando da situação de Emiliano Rigoni, a possível saída do jogador, que tá tendo muita especulação, né? Especulação de que o mundo árabe tá interessado, especulação de que o River Plate irá formalizar uma proposta para repatriar o atleta. Mas galera, já tá batido o martelo. Rigoni não sai do São Paulo pelo menos até o fim da próxima temporada. É um jogador fundamental. Rigoni, Luciano, Luan, Arboleda e Miranda são os pilares do São Paulo. São 5 jogadores fundamentais que temos no elenco. E sem esses 5 jogadores, cara, fica difícil pensar em algo positivo para a próxima temporada. Precisamos manter esses 5 atletas, consequentemente contratar mais alguns também. Porque sem eles, galera, fica complicado. Muito do fato do São Paulo não ter caído para a Série B deve-se ao Emiliano Rigoni, rapaziada. O que ele fez no início do segundo semestre, o que ele fez no primeiro turno pelo São Paulo, gols, assistências. Cara, todo mundo sabe que o ataque do São Paulo esse ano não funcionou. Infelizmente, Luciano se lesionou muito, praticamente não participou do primeiro turno do São Paulo. E aí, quem carregou o time nas costas foi o Rigoni. Não podemos perder, jogador imprescindível, jogador fundamental, mesmo terminando a temporada em baixa, né? Infelizmente, ele não conseguiu no segundo turno desempenhar aquele futebol que ele estava desempenhando. Aquele jogo contra o Flamengo foi, cara, foi horroroso. Foi uma das piores atuações que eu vi de um atacante pelo São Paulo. Mas mesmo assim, terminou a temporada em alta e vai permanecer para o ano que vem. Galera, nas últimas horas surgiu aí uma excelente oportunidade de mercado para o São Paulo. Cara, não é possível que o scout do São Paulo não fique atento a isso. Não é possível que o scout do São Paulo não trabalhe em função disso. Porque a gente, nós torcedores, a gente vê oportunidades no mercado, a gente vê jogadores, jovens promessas que podem sim vir para o São Paulo com um custo baixíssimo. Trata-se aí de Brian Ocampo, promessa, joia do futebol uruguaio, joia aí do Nacional do Uruguai, um dos maiores times do país. E é o seguinte, a moeda uruguaia não tá valendo nada, a moeda deles não tá valendo muito pouco. O real, mesmo com os problemas que a gente enfrenta aqui no Brasil, vale muito mais. Então, uma proposta, daqui a 6 dias, o jogador já vai estar podendo assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Então, o São Paulo tem que ficar atento. Já está sendo aí ventilado, já está sendo comentado nas redes sociais que o São Paulo tem um possível interesse. E é isso mesmo, tem que buscar esse tipo de jogador. Jogador barato, novo, que pode sim ali dar um retorno financeiro enorme para o São Paulo daqui a 3, 4 anos. Tem que ir atrás desses caras, galera. Já que não tem como investir, já que não tem como fazer um time ali com jogadores estrelados como o Flamengo, como o Atlético Mineiro, até o Corinthians agora, montando um time estrelado, Palmeiras, enfim. Já que não tem como contratar jogadores caros, cara, vai atrás de jovens promessas. Brian Ocampo pode ser o nome aí para ser o camisa 10 do São Paulo, o meio campo do São Paulo. E de fato, no momento ali, melhor do que o Igor Gomes e de repente brigando por posição com o Pedrinho, de fato aconteceria. O Igor Gomes seria a terceira opção do São Paulo. Só do Igor Gomes ser a terceira opção do São Paulo já seria um presente de Natal, já seria espetacular. Então sim, o São Paulo pode sim, de repente, se o scout querer trabalhar, se de fato as informações que estão sendo ventiladas aí nas redes sociais forem reais, Brian Ocampo pode sim ser o jogador do São Paulo, meio campista do São Paulo pro ano que vem, rapaziada. Agora vamos falar aí dessa situação que já se tornou uma novela, né? Soteldo no São Paulo. Tem gente cravando aí que de fato o São Paulo deve anunciar nos próximos dias. Cara, uma coisa é real, o São Paulo tá na disputa pelo jogador e é a disputa sozinho, né? Porque o Palmeiras, que seria ali o maior rival, e os caras têm dinheiro, os caras têm condições de trazer o Soteldo, os caras saíram da jogada. Então o São Paulo tá nessa, o próprio Carlos Belmonte assumiu. Carlos Belmonte também falou que o São Paulo já tá fechado praticamente com o investidor para pagar salários para um jogador de peso, né? Esse jogador seria o Douglas Costa, mas graças a Deus a negociação com o Douglas Costa não deu certo, o Douglas Costa não deve vir pro São Paulo.
e consequentemente o outro jogador de peso que sobra, o outro jogador de peso que está no mercado e que pode contribuir muito mais do que o Douglas Costa para o São Paulo é o Soteldo, jogador que para mim, cara, seria espetacular a vinda do atleta. Não temos no São Paulo, obviamente, no Brasil também não temos um ponta esquerda que faz o que o Soteldo faz. Poucas exceções ali, a gente vê jogador ali caindo pela ponta esquerda que atua da maneira que o Soteldo atua, fora que ele é um jogador ambidestro, né? Ele consegue também fazer excelentes jogadas com a perna direita, enfim, perna direita, perna esquerda, jogador muito funcional, jogador que faria uma diferença enorme para o São Paulo, embora eu já tenha falado aqui também que não é nenhum Messi, não é nenhum jogador que vai resolver todos os problemas do São Paulo ofensivo. Não. O São Paulo tem que contratar o Soteldo e tem que ficar atento a uma oportunidade de mercado também para um centroavante, para um meio atacante. O São Paulo precisa de mais gente. O São Paulo precisa de mais jogadores ali para atuar ofensivamente. Mas é o seguinte, galera, já tem muita gente aí nas redes sociais, nos bastidores, deixando claro que já está tudo certo. São Paulo, Toronto FC, criou-se, né? O próprio Belmonte também diz que criou-se uma ligação muito interessante envolvendo São Paulo e Toronto FC. Muito possivelmente, nos próximos anos, o São Paulo deve negociar jogadores com essa equipe. Ali estão tentando fazer uma política de boa vizinhança, né? Vamos ser sinceros. E aí os salários já estariam acertados em torno de 750 mil reais. E eu fiquei até surpreso, vamos ser sinceros, porque assim, 750 mil reais no Soteldo, cara, é uma realidade muito viável. Para um time que paga esse valor praticamente pro Pablo, para um time que paga mais do que isso pro Volpe, que conseguiu eliminar a gente nos dois mata-matas que a gente disputou ano passado, quer dizer, esse ano, né, mas na temporada passada, falhou nos 4 jogos. Então, assim, 750 mil pelo Soteldo, um cara que de fato contribuiria muito com o clube, e ainda custeado por, enfim, patrocinador, custeado ali por parceiros que o São Paulo possa fechar, cara, valor totalmente acessível. Vamos ver se de fato essa parceria aí, vamos ver se de fato esse investidor que custeará esses valores existe, né? Porque eu tenho um pé atrás, se for para trazer o Soteldo por 750 mil por mês para tirar do bolso do São Paulo, não traz. Não tem condições. Agora, se for para trazer o Soteldo com salários pagos por investidor, para ontem. E também tem a questão, galera, porque assim, o Toronto FC deixou sempre muito claro que não quer contrato de empréstimo, né? Não quer emprestar o jogador, não quer. Eles não querem fazer ali esse tipo de negócio, não querem trocar o jogador, eles querem vender. E como que seria essa venda? Porque 30 milhões de reais comprometeria o valor total do São Paulo de investimento para a temporada inteira. Então não teria condições do São Paulo desembolsar 30 milhões de reais pelo Soteldo. Será que o investidor arcaria também com parte desses valores? Enfim, fica essa questão aí. Muito provavelmente no decorrer da semana essa situação será já definida. Muita gente já cravando Soteldo no São Paulo, aguardemos. Mas dependendo dos termos, ok, que venha para ontem. Mas galera, se for para o São Paulo tirar do bolso esses valores, esquece. Não tem condições, tomara que não venha. E agora, antes de encerrarmos o vídeo, galera, vamos estar falando aí da situação do Oscar, o possível interesse aí do São Paulo repatriando o atleta. Eu já vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Vocês aceitariam o Oscar de volta? Ele saiu do São Paulo com uma certa rusga, né? Ele saiu do São Paulo meio que pelas portas do fundo, saiu meio que brigado, foi pro Internacional, jogou muita bola no Internacional, jogou muito bem, foi pro Chelsea, começou muito bem, jogou muita bola, chegou a ser fundamental, um dos principais jogadores ali daquele momento do Chelsea. Só que estranho, né, o que aconteceu com a carreira dele. Ele não conseguiu se consolidar na Europa, ele já foi lá pro mundo asiático e estagnou, a carreira ficou por lá. Porém, no futebol brasileiro é um jogador que sobra. Pode ter certeza que, pro nível do futebol brasileiro, o Oscar é um jogador diferenciado. Por mais que teve essa rusga, por mais que teve esse conflito entre Oscar, staff, diretoria do São Paulo, eu aceitaria de volta, galera. Eu vou ser bem sincero, porque eu não entendo. Por exemplo, vamos fazer um paralelo entre Oscar e Igor Gomes. Eu não entendo por que a diretoria do São Paulo na época não teve paciência com o Oscar e por que tem tanta paciência agora com o Igor Gomes. Cara, sai ano, entra ano, o Igor Gomes permanece no São Paulo e com certeza a tendência é que seja titular pro ano que vem. É absurdo isso.
E se a gente fazer um comparativo, o Oscar tem muito mais potencial do que o Igor Gomes. O Igor Gomes não tem capacidade de jogar na Europa. O Igor Gomes não tem capacidade de ser ali um líder, de ser ali um jogador diferenciado, de ser um jogador ali naquele momento, como o Oscar, que foi considerado um dos melhores jogadores do Chelsea, o Igor Gomes não tem a menor capacidade de ser considerado um melhor jogador de time nenhum na Europa. Então assim, por que sem paciência para um jogador e com tanta paciência, com tanta chance para outro jogador? E assim nos bastidores, o interesse do São Paulo no retorno do Oscar. Eu acharia fantástico, galera. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu acho que já faz muito tempo essa rusga aí entre ele e São Paulo já passou. Se viesse, seria fundamental. Ele mesmo, recentemente, já deu declarações de que gostaria de ter sido mais importante no São Paulo, gostaria de ter feito mais pelo São Paulo. Então por que agora não é o momento? E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Essas foram as atualizações. Tamo junto. Um abraço a todos e vamos São Paulo.